Você já se perguntou se o Espírito Santo realmente habita em você? Essa é uma das dúvidas mais profundas que atormentam milhares de cristãos sinceros. Muitos vivem uma vida de incerteza, questionando se sua fé é genuína, se Deus realmente os aceitou, se estão verdadeiramente salvos. Nos próximos 20 minutos, você vai descobrir 9 sinais claros, fundamentados na Palavra de Deus, que revelam a presença do Espírito Santo em sua vida. E eu garanto, o 9º sinal é tão poderoso que pode transformar completamente a forma como você enxerga sua jornada espiritual. Antes de continuarmos, vamos fazer um acordo. Se nos próximos 2 minutos você perceber que este conteúdo está tocando seu coração, clique no botão de inscrever-se e deixe seu like. Isso me mostra que você quer mais revelações como esta e me ajuda a continuar levando a palavra a milhares de pessoas. Combinado? Então, vamos lá. Imagine a cena. Você está em casa, talvez deitado na cama antes de dormir, e aquela pergunta volta à sua mente. Será que sou realmente salvo? Será que o Espírito Santo está mesmo em mim? Essa dúvida não é sinal de fraqueza. Na verdade, é sinal de que você leva sua fé a sério. E é exatamente por isso que Deus inspirou os apóstolos a escreverem sinais claros, visíveis, tangíveis da presença do Espírito em nós. O apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Perceba a clareza dessa afirmação. Deus quer que você saiba, que você entenda, que você tenha certeza. Ele não joga um jogo de adivinhação com seus filhos. Agora, preste muita atenção no que vou dizer. Existe uma diferença gigantesca entre conhecer sobre o Espírito Santo e ter o Espírito Santo vivendo em você. Muitos cristãos passam anos frequentando igrejas, cantando louvores, participando de reuniões, mas vivem uma experiência superficial porque não reconhecem os sinais da habitação divina em suas vidas. Eles confundem emoções passageiras com a presença constante do Espírito. Confundem entusiasmo religioso com transformação genuína. O primeiro sinal que vou revelar pode parecer surpreendente para você, mas está profundamente enraizado nas Escrituras. Daqui a pouco vou explicar como esse sinal se manifesta em situações cotidianas. Mas antes, você precisa entender algo fundamental sobre a natureza do Espírito Santo. Quando Jesus estava para deixar seus discípulos, ele fez uma promessa registrada no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Você percebeu a progressão nesse versículo? Primeiro, o Espírito habita convosco junto dos discípulos. Depois, estará em vós, dentro deles. Isso é crucial. A presença do Espírito Santo não é algo externo. Não é uma força que paira ao nosso redor. É uma habitação interna, íntima, transformadora. É Deus literalmente vivendo dentro de você. O renomado teólogo John Owen, em sua obra monumental, A Obra do Espírito Santo, passou 40 anos estudando esse tema e concluiu algo extraordinário. A maior evidência da presença do Espírito não está em manifestações espetaculares, mas em transformações silenciosas e profundas no caráter do crente. Ele demonstrou, através de análise minuciosa das Escrituras, que o Espírito Santo trabalha de dentro para fora, mudando primeiro nossa natureza interna antes de produzir frutos externos visíveis. Agora vamos ao primeiro sinal. E se você está assistindo até aqui e isso está fazendo sentido, escreva nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João,
capítulo 17, versículo 17. Quero ver quem está realmente comprometido. O primeiro sinal da presença do Espírito Santo é uma convicção profunda sobre pecado, justiça e juízo. Isso não significa viver atormentado por culpa constante. Significa ter uma consciência aguçada do que desagrada a Deus e um desejo genuíno de viver em santidade. Jesus explicou isso claramente no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 8 a 11. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Pense na sua própria vida. Houve um momento em que coisas que antes você fazia sem pensar duas vezes começaram a incomodar sua consciência? Situações que você considerava normais passaram a gerar um desconforto interno? Esse é o Espírito Santo trabalhando em você. Ele não te condena, ele te convence. Existe uma diferença enorme entre essas duas palavras. A condenação vem do inimigo e te paralisa com vergonha. A convicção vem do Espírito e te impulsiona ao arrependimento e mudança. Quando você sente aquele aperto no coração, depois de falar algo que não deveria, quando você percebe que precisa pedir perdão a alguém, quando você reconhece que precisa mudar determinada atitude, isso não é neurose religiosa. É o Espírito Santo guiando você para a verdade. O estudioso bíblico F. Bruce, professor da Universidade de Manchester e especialista em Novo Testamento, escreveu que essa convicção do Espírito é sempre acompanhada de esperança. Diferente da culpa que esmaga, a convicção do Espírito aponta para a solução, Jesus Cristo. Ela não te deixa afundado no erro. Ela te mostra a saída. O segundo sinal é uma fome crescente, insaciável pela palavra de Deus. Quando o Espírito Santo habita em você, a Bíblia deixa de ser um livro comum e se torna seu alimento espiritual essencial. O apóstolo Pedro escreveu na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 2 e 3. Desejai afetuosamente, como crianças recém-nascidas, o leite racional, não falsificado, para que, por ele, vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Repare na comparação. Crianças recém-nascidas. Um bebê não precisa ser convencido a ter fome. A fome é natural, instintiva, urgente. Quando o bebê tem fome, ele chora, ele busca, ele não descansa até ser alimentado. Assim é a alma habitada pelo Espírito em relação à palavra. Mas espere um momento. Isso significa que se você às vezes sente dificuldade em ler a Bíblia, o Espírito não está em você? Não. Aqui está um ponto que poucos pastores explicam claramente. Existe uma diferença entre a fome natural do Espírito e as batalhas espirituais que enfrentamos. Mesmo com o Espírito em nós, enfrentamos resistência da carne, cansaço físico, ataques do inimigo tentando nos afastar da palavra. O sinal não é perfeição na disciplina de leitura bíblica. O sinal é o desejo. É aquele incômodo quando você passa dias sem abrir a Bíblia. É aquela sede que surge em momentos de crise. É aquela curiosidade de entender melhor o que Deus está dizendo. É você assistindo a este vídeo agora, buscando compreender mais sobre as coisas espirituais. Quando os arqueólogos descobriram os manuscritos do Mar Morto na região de Qumran, eles encontraram evidências fascinantes de como os judeus antigos valorizavam as Escrituras. Copistas passavam a vida inteira transcrevendo textos sagrados com extremo cuidado. Por quê? Porque reconheciam que aquelas palavras eram diferentes de qualquer outro texto. Eram inspiradas por Deus. O Espírito Santo é o autor das Escrituras. Paulo afirmou na segunda carta a Timóteo capítulo 3, versículo 16:
Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O autor se reconhece em sua própria obra. Por isso, quando o Espírito habita em você, ele gera fome por aquilo que ele mesmo escreveu. Até aqui, estabelecemos 2 sinais fundamentais: convicção de pecado e fome pela palavra. Mas o que vem agora vai conectar tudo de uma forma que você nunca imaginou. Prepare-se, porque a próxima revelação vai mostrar como o Espírito Santo não apenas habita em você, mas transforma radicalmente a forma como você se relaciona com Deus e com as pessoas ao seu redor. O terceiro sinal é uma capacidade sobrenatural de orar. Não estou falando de orações bonitas, eloquentes, impressionantes aos ouvidos humanos. Estou falando de uma comunicação íntima com o Pai que transcende palavras. Paulo revelou esse mistério na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Agora pare e pense comigo. O que isso revela sobre o caráter de Deus? Ele sabe que somos fracos. Ele sabe que não sabemos orar como deveríamos. E em vez de nos condenar por isso, ele coloca seu próprio Espírito dentro de nós para orar através de nós. Isso é amor incompreensível. Quantas vezes você já se sentiu tão sobrecarregado, tão angustiado, tão perdido, que nem conseguia formar palavras para orar? E mesmo assim sentiu aquela presença, aquele conforto, aquela paz que vem de algum lugar profundo dentro de você? Esse é o Espírito intercedendo por você com gemidos que não podem ser expressos em linguagem humana. O teólogo Andrew Murray, missionário na África do Sul e autor de mais de 240 livros sobre vida cristã, escreveu: "A oração verdadeira não começa em nossos lábios, mas no coração de Deus. O Espírito Santo traz para dentro de nós os desejos de Deus e então nos capacita a orar de acordo com a vontade divina. Isso explica porque às vezes você ora por algo e sente uma convicção profunda de que Deus vai responder, enquanto outras vezes suas orações parecem mecânicas. Quando o Espírito está orando através de você, há um alinhamento sobrenatural com a vontade de Deus. Você começa a desejar o que Deus deseja, suas prioridades mudam, suas petições se transformam. Você deixa de orar apenas por conforto pessoal e passa a orar pelo reino de Deus. Escreva amém nos comentários se você acredita no poder transformador da oração guiada pelo Espírito Santo. Vamos criar uma corrente de fé aqui. O quarto sinal é amor genuíno pelos irmãos na fé. E quando digo genuíno, não estou falando de simpatia superficial ou cordialidade educada. Estou falando de um amor que desafia a lógica humana, que ultrapassa diferenças, que se sacrifica pelo bem do outro. João foi direto ao ponto na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. Esse versículo é tão forte que muitos pregadores evitam abordá-lo, porque ele estabelece o amor como evidência inegável da salvação. Perceba que João não diz se amarmos os irmãos. Talvez tenhamos passado da morte para a vida. Ele diz, nós sabemos. É uma certeza, é um conhecimento. O amor pelos irmãos não é consequência opcional da salvação, é prova dela. Mas aqui está algo que vai desafiar você. Esse amor não é produzido por força de vontade. Você não consegue se forçar a amar genuinamente.
Esse amor é fruto do Espírito. Paulo listou na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O primeiro fruto listado é amor. Não por acaso, tudo mais flui dele. Quando você tem o Espírito Santo habitando em você, ele produz um amor que você não tinha capacidade de produzir sozinho. Você se pega genuinamente preocupado com o bem-estar de outros cristãos. Você sente alegria quando eles prosperam. Você sofre quando eles sofrem. Você intercede por eles mesmo quando ninguém está vendo. A igreja primitiva era famosa por esse amor. Os historiadores romanos ficavam perplexos ao observar como os cristãos cuidavam uns dos outros. O imperador Juliano, que tentou restaurar o paganismo no século IV, depois de Cristo, escreveu frustrado: os cristãos alimentam não apenas seus pobres, mas os nossos também. Enquanto nossos sacerdotes negligenciam os pobres, os cristãos devotam-se a essa obra. Esse era o testemunho público do amor cristão. Agora seja honesto comigo e com você mesmo. Como está seu relacionamento com outros cristãos? Você consegue se alegrar genuinamente quando um irmão é abençoado? Você serve na igreja sem esperar reconhecimento? Você perdoa ofensas com facilidade? Você ora pelos membros da sua comunidade de fé? Se sua resposta for não para essas perguntas, não entre em desespero. Lembre-se, o Espírito Santo não apenas revela nossas falhas, ele nos capacita a mudá-las. Reconhecer a ausência desse amor é o primeiro passo para pedir que o Espírito produza esse fruto em você. Agora chegamos a um sinal que muitos consideram paradoxal. O quinto sinal da presença do Espírito Santo é uma batalha constante contra a carne. Você esperava isso? Muitos pensam que quando o Espírito Santo entra em nós, a vida cristã se torna fácil, as tentações desaparecem, o pecado perde todo o poder. Mas a realidade bíblica é outra. Paulo descreveu essa guerra interna na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Espere um momento. Isso significa que enquanto tivermos o Espírito Santo em nós, teremos essa guerra? Exatamente. E aqui está a revelação que poucos entendem. A intensidade da batalha espiritual é frequentemente sinal da presença do Espírito, não da sua ausência. Antes de você ter o Espírito Santo, você pecava sem luta interna. Você seguia seus desejos carnais naturalmente, sem conflito, sem resistência. Mas quando o Espírito entra em você, ele estabelece um novo desejo, uma nova natureza que se opõe à carne. Agora existe uma guerra civil dentro de você. O comentarista bíblico Matthew Henry, cujo comentário completo das Escrituras levou mais de 30 anos para ser concluído e ainda é referência mundial, explicou: a presença de conflito espiritual em um crente não indica fraqueza espiritual, mas vida espiritual. Cadáveres não lutam, apenas os vivos têm batalhas a travar. Pense em como isso muda tudo. Aquela luta que você trava contra pensamentos impuros, contra palavras ásperas, contra atitudes egoístas, não é sinal de que você não é salvo. É sinal de que existe uma nova natureza em você se opondo à velha. É o Espírito Santo lutando contra a carne. Paulo foi tão transparente sobre essa luta que chegou a escrever na carta aos Romanos, capítulo 7, versículos 15 e 17. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Você percebe a honestidade brutal de Paulo?
Ele não estava fingindo ser perfeito. Ele admitiu a guerra interna. E essa admissão nos dá esperança. Porque se até o apóstolo Paulo lutava contra a carne, quem somos nós para achar que não lutaremos? Mas aqui está o ponto crucial. Embora a luta seja real, a vitória está garantida. Paulo concluiu em Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Comente qual foi a revelação que mais tocou seu coração até agora. Quero saber o que Deus está falando com você através dessa mensagem. Já revelamos 5 sinais poderosos até aqui, mas o próximo é ainda mais profundo. Estamos chegando às manifestações do Espírito, que transformam não apenas seu interior, mas toda a sua vida prática. O que vem agora vai te equipar para reconhecer a ação de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da sua jornada. O 6º sinal é compreensão espiritual das Escrituras. Existe uma diferença monumental entre ler a Bíblia e compreender a Bíblia. Muitos leem as palavras, mas não captam o significado profundo. Outros estudam academicamente, mas não experimentam a transformação. Paulo explicou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 12 a 14. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você já teve aquela experiência de ler um versículo que já havia lido dezenas de vezes, mas de repente ele ganha um significado completamente novo? Como se uma luz acendesse na sua mente e você enxergasse profundidades que nunca tinha percebido antes. Esse é o Espírito Santo ensinando você. Ele não apenas inspirou as Escrituras, ele as ilumina para você. Ele é o autor e o intérprete. Sem ele, a Bíblia é apenas história antiga. Com ele, é palavra viva que corta como espada de 2 gumes. O reformador João Calvino, em suas Institutas da Religião Cristã, obra que revolucionou a teologia protestante no século XVI, escreveu: as Escrituras só serão percebidas quando forem compreendidas como a palavra de Deus pelo testemunho interno do Espírito Santo. Sem esse testemunho, argumentos lógicos são insuficientes para estabelecer a autoridade divina das Escrituras. Isso explica por que 2 estudantes podem frequentar a mesma escola bíblica, ter os mesmos professores, estudar os mesmos textos, mas um sai transformado e outro sai apenas informado. A diferença é a iluminação do Espírito Santo. Quando você lê Isaías capítulo 53, que profetiza sobre o sofrimento do Messias, e seu coração se quebra reconhecendo Jesus ali, isso não é apenas dedução intelectual, é revelação do Espírito. Quando você lê sobre a graça de Deus, e lágrimas começam a rolar, porque você compreende o quanto é imerecida e gloriosa, isso é o Espírito te ensinando. O Espírito Santo também te protege de interpretações erradas. Ele te dá discernimento para identificar falsas doutrinas. Jesus prometeu no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O 7º sinal é liberdade crescente do poder do pecado. Perceba que não disse ausência de pecado, mas liberdade do poder do pecado. Existe uma distinção crucial aqui que precisa ser entendida.
Enquanto estivermos neste corpo mortal, ainda lutaremos contra o pecado. Mas o domínio, o poder controlador do pecado, é quebrado quando o Espírito Santo habita em nós. Paulo celebrou isso em Romanos capítulo 8, versículos 12 e 13. De maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Mortificar significa dar morte, executar, acabar com o poder. O Espírito Santo te dá poder para dizer não ao pecado. Não perfeitamente toda vez, mas progressivamente cada vez mais. Você consegue identificar áreas da sua vida onde você era escravo e hoje tem vitória? Vícios que te dominavam e agora estão quebrados? Hábitos destrutivos que controlavam você e hoje não têm mais o mesmo poder? Essa é a obra santificadora do Espírito. Ele não apenas te declara justo pela fé em Jesus, ele te torna progressivamente mais parecido com Jesus. É um processo que os teólogos chamam de santificação progressiva. O pastor e autor J. E. Packer, em seu livro clássico Conhecendo Deus, afirmou: a santificação é uma obra cooperativa. Deus trabalha em nós pelo Espírito, mas espera que trabalhemos com Ele, resistindo ao pecado e praticando a justiça. O Espírito não nos torna fantoches santos. Ele nos capacita a escolher a santidade. Isso significa que você tem responsabilidade na batalha contra o pecado. Mas também significa que você não está sozinho nessa batalha. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você. Paulo declarou isso explicitamente em Efésios capítulo 1, versículos 19 e 20. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós? Os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. O poder da ressurreição em você. Deixe isso penetrar profundamente no seu espírito. O poder que venceu a morte está disponível para vencer seus pecados diários. Quando você sente que não consegue resistir àquela tentação mais uma vez, quando você acha que aquele vício é forte demais, quando você acredita que jamais mudará, lembre-se, o poder da ressurreição está em você. Estamos chegando aos 2 últimos sinais e eles são extraordinários. O 8º sinal são os frutos do Espírito manifestos de forma crescente na sua vida. Já mencionamos a lista em Gálatas, mas agora vamos aprofundar. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Observe que Paulo usa fruto no singular, não frutos no plural. Não são 9 frutos separados que você pode escolher quais ter. É um único fruto com 9 características, como uma laranja que tem 9 gomos. Quando você tem o Espírito, você tem o fruto completo se desenvolvendo em você. Mas esse fruto não aparece instantaneamente. Assim como uma laranjeira leva tempo para produzir frutos maduros, o fruto do Espírito se desenvolve progressivamente. Você pode estar apenas começando a manifestar algumas características, enquanto outras ainda estão em desenvolvimento. A longanimidade, por exemplo, é paciência em circunstâncias difíceis. É a capacidade de suportar provações sem desmoronar. Você tem reagido melhor às dificuldades do que reagia antes. Você consegue manter a paz interior mesmo quando tudo ao redor está caótico. Esse é o fruto amadurecendo. A benignidade é bondade em ação. Não é apenas ser bonzinho ou educado. É demonstrar a bondade de Deus através de atos concretos. Você tem se tornado uma pessoa mais generosa, mais disposta a ajudar, mais sensível às necessidades dos outros. O Espírito está trabalhando em você,
A temperança é autocontrole, é domínio sobre seus desejos, suas palavras, suas reações. Em uma era de gratificação instantânea e explosões emocionais nas redes sociais, o autocontrole é revolucionário. Quando você consegue se conter diante de uma provocação, quando você resiste à tentação de revidar uma ofensa, quando você controla seu apetite ou seus gastos financeiros, isso não vem de você. É o Espírito produzindo temperança em você. O estudioso do Novo Testamento Gordon Fee, em sua análise sobre os escritos paulinos, destacou: os frutos do Espírito não são conquistas morais humanas. São características do próprio Deus sendo reproduzidas na vida do crente pelo Espírito. Quando demonstramos amor, estamos refletindo o amor de Deus. Quando temos paz, estamos experimentando a paz que Deus tem e oferece. Isso é glorioso. Você não está tentando se esforçar para ser uma pessoa melhor através de força de vontade. Você está permitindo que Deus, pelo Espírito, transforme você de dentro para fora. Você se torna colaborador de Deus na sua própria transformação. Agora chegamos à revelação mais poderosa que prometi no início. Depois de tudo que vimos, a convicção de pecado que não te condena, mas te transforma, a fome pela palavra que nunca se satisfaz, a capacidade sobrenatural de orar, o amor genuíno pelos irmãos, a batalha constante contra a carne, provando que você está vivo espiritualmente, a compreensão profunda das Escrituras, a liberdade crescente do poder do pecado e os frutos do Espírito se desenvolvendo em você. A verdade final é esta: o nono sinal é tão poderoso que une todos os outros e confirma de forma absoluta a presença do Espírito Santo em você. O nono sinal é o testemunho interior do Espírito. Esta é a certeza sobrenatural, inexplicável aos olhos humanos, de que você é filho de Deus. Não é presunção, não é autoconvencimento, é uma convicção profunda, plantada por Deus mesmo no seu espírito. Paulo escreveu na carta aos Romanos capítulo 8, versículos 15 e 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estarmos em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você percebe a profundidade disso? O Espírito Santo literalmente testifica, dá testemunho, confirma ao seu espírito que você pertence a Deus. Não é uma voz audível, não é uma visão mística. É uma certeza interna tão forte que você sabe que sabe que sabe. Quando você está em oração e sente aquela presença calorosa, aquela paz inexplicável, aquele amor que inunda seu coração, e você se pega dizendo Pai, não de forma religiosa e mecânica, mas de forma íntima e real, como uma criança falando com seu pai. Esse é o Espírito testificando que você é filho. O termo Abba, que Paulo usa, é aramaico, a língua que Jesus falava. É a palavra infantil para pai, equivalente a papai ou papaizinho. Jesus usou essa palavra no jardim do Getsêmani, quando orava em agonia antes da cruz, registrado em Marcos capítulo 14, versículo 36. E dizia: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. O Espírito Santo te dá a ousadia de chamar o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, de Abba, de Pai querido. Isso não é irreverência, é intimidade concedida pela graça através do Espírito. Quando dúvidas sobre sua salvação te assaltam, quando o inimigo sussurra que você não é bom o suficiente, quando suas falhas parecem maiores que a graça de Deus, o Espírito Santo intervém com seu testemunho interior. Você é filho, você é amado, você pertence ao Pai. O reformador Martinho Lutero, em seus escritos sobre a segurança da salvação,
descreveu momentos de profunda angústia espiritual quando Satanás o acusava de seus pecados passados. Lutero relatou que nesses momentos ele se agarrava ao testemunho do Espírito Santo, declarando: "Estou batizado, sou filho de Deus." Esse testemunho interior era sua âncora nas tempestades da dúvida. Esse nono sinal é a soma de todos os outros. Quando você experimenta a convicção de pecado que te leva ao arrependimento, quando sente fome pela palavra e consegue compreendê-la espiritualmente, quando ora com poder e ama os irmãos genuinamente, quando luta contra o pecado com vitória crescente e vê frutos do Espírito brotando na sua vida, tudo isso converge em uma certeza inabalável: Deus habita em você. Se você vai aplicar esses 9 sinais como um exame espiritual da sua vida a partir de hoje, declare nos comentários: "Eu escolho examinar minha fé e crescer no Espírito." Sua declaração pública fortalece seu compromisso. Agora, se você assistiu até aqui e percebeu que alguns desses sinais estão ausentes na sua vida, se você reconheceu que talvez ainda não tenha experimentado a habitação do Espírito Santo porque ainda não entregou verdadeiramente sua vida a Jesus Cristo, este é o momento mais importante da sua vida. Não é coincidência você estar assistindo a este vídeo agora. Deus está chamando você. O Espírito Santo está te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ele está mostrando que você precisa de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia para te dar vida eterna. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 38: "E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo." Você quer receber esse dom? Você quer ter o Espírito Santo habitando em você, produzindo esses 9 sinais gloriosos na sua vida? Então faça esta oração comigo agora, de todo o seu coração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu acredito que Tu morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste ao terceiro dia. Entra em meu coração, perdoa meus pecados e me transforma. Eu Te aceito como meu Salvador e Senhor. Envia Teu Espírito Santo para habitar em mim, para me guiar em toda a verdade, para me santificar e me fazer parecido contigo. Eu entrego minha vida inteiramente a Ti. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração agora de coração sincero, escreva "Aceitei" nos comentários. Eu e nossa comunidade vamos orar por você. E agora ouça com atenção. Procure uma igreja evangélica séria perto de você, que ensina a palavra de Deus com fidelidade. Você precisa de comunhão com outros cristãos. Você precisa ser batizado nas águas como testemunho público da sua fé. Você não foi feito para caminhar sozinho. Deus te colocou em uma família espiritual. Se você já é cristão e este vídeo fortaleceu sua fé, se você reconheceu esses sinais na sua vida e teve a confirmação do Espírito de que você realmente é filho de Deus, inscreva-se no canal agora. Clique no sino para não perder nenhuma revelação bíblica e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Pense agora em 3 pessoas que estão lutando com dúvidas sobre sua salvação, que precisam conhecer esses sinais. Compartilhe com elas. Isso é discipulado prático, levar a palavra transformadora adiante. A presença do Espírito Santo em você não é o fim, é apenas o começo de uma vida sobrenatural que glorifica a Deus e transforma o mundo ao seu redor. Que o Senhor nosso Deus te abençoe poderosamente, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. E que os 9 sinais da presença do Espírito Santo sejam cada vez mais evidentes na sua vida, para a glória de Jesus Cristo. Nos vemos no próximo vídeo.
Fique na paz.